dizer bem-aventurado. Fala, você me fala, né? Uma pessoa que vai bem, né? Ser bem-aventurado. Mais do que feliz. Muito mais. Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados são nós. Vou falar um pouquinho hoje sobre as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, por favor. Capítulo 5, Mateus 5, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Vamos orar, hoje tem dia de orar, né? Vamos orar um pouco mais. E a Fernanda, querida Deus, nós. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, por bênção nos meus, Senhor. Peço, Senhor, que nos perdoe nossas pequenas, Pai, Senhor, nos dê força, ânimo, sabedoria, Pai. Eu te peço, Senhor, nos dê direção, Senhor, que aprendamos na tua palavra, Senhor, e que possamos ser mais do que felizes, Senhor, trabalhar na tua vontade, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos mostra, Senhor, o que te agrada, Senhor, que possamos, assim, fazer a tua vontade, Senhor. Assim, de novo, te agradeço. Amém. Nós somos bem democráticos aqui, dois homens orar e duas mulheres. Não pode ser demais. Não é igual, até porque parabéns para a mulher, né? São as mulheres. Eles dão presente às vossas esposas? Eu não tenho isso. Mas vamos lá. As bem-aventuranças que Jesus está falando aqui é uma vida radicalmente dependente de Deus. Por isso que é bem-aventurado, mais do que feliz, é aquelas pessoas que dependem de Deus para governar. E essa bem-aventurança, essa vida que nós temos com Jesus, ela é produzida para os seus seguidores. Quando lá em Mateus capítulo 2, 10, verso 2, Jesus chamou os discípulos, os 12, ele explicou para eles essa bem-aventurança, o sermão da montanha, né? Das bem-aventuranças, o sermão do monte. Então, como seguidores de Jesus, temos que saber que ele ensinou para conhecê-lo e também seguir. Jesus, ele nos ensina a conhecê-lo de fato e de verdade e seguir dentro dos padrões dele, ou do padrão dele, se quiser. Então, o sermão da montanha, ele é de Jesus, né? Nós lemos. É um ótimo começo para nossas vidas espirituais e a nossa vida é em Jesus Cristo. E um estudioso, certa vez, ele disse que nada nos exorta mais de sermos o que devemos ser e vivemos como devemos viver do que esse sermão da montanha. Se nós somos de Cristo, nós vamos constatar com outras coisas que não são. Outras pessoas que não são de Cristo. Nós temos a verdade de Cristo,
nós vamos deparar com pessoas que não têm essa verdade de Cristo e que vivem uma vida de contrastando radicalmente o modo de viver que o mundo vive. E nós estamos vivendo num mundo que realmente não tem nada a ver com aquilo que Jesus ensinou e que nós devemos aprender, conhecê-lo e também participar. A primeira coisa que Jesus fala é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa ser pobre de espírito? Bem-aventurados humildes de espírito, ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que isso significa? Alguém pode falar o que significa? Porque na simplicidade você demonstra na realidade quem você é. Entendeu? Isso quer dizer que nós não temos nada a oferecer para Deus. Nós não somos nada, se não for dependência dele. Quando você é pobre de espírito, você fala assim: não, eu não sou nada, mas eu tenho Cristo na minha vida que é tudo. Tá? E o que nós temos para oferecer para Deus? Nada. Nada, porque tudo vem de Deus, tudo é de Deus. O máximo que nós podemos oferecer a Deus é um culto. Né? Um culto de louvor, de adoração a Deus. Mas mesmo assim, se o Espírito Santo de Deus nos ajudar, nós vamos oferecer o pior que nós temos para Deus. Tá? Então nós não temos Deus, não temos nada para oferecer a Deus. Então Jesus ensinou no seu ministério uma questão de arrependimento. Tá? E esse sentimento de pobreza espiritual é que forma as bênçãos nas nossas vidas. O apóstolo Paulo certa vez disse que quando eu estou fraco é que eu estou forte. Por quê? Porque ele tinha dependência realmente de Jesus Cristo, de Deus na vida dele. E aí ele passou por várias coisas que eu e você talvez não conseguiríamos passar uma vez. Ele apanhou em praça pública, foi jogado no calabouço várias vezes, mas mesmo assim ele ia. Falava para ele: Paulo, depois de, logicamente, a conversão dele totalmente em Cristo Jesus. Falava para ele: Paulo, mas você vai lá para tal lugar? Lá eles vão te bater. Não tem problema. Paulo, lá eles vão te amarrar você, porque você está falando de Cristo. Não tem problema. Paulo, mas você vai para lá e eles vão te matar você. Não tem problema. O negócio é Jesus, não quero falar de Jesus. Então, esse sentimento deve ser para nós hoje. O mundo está indo de mal a pior, as pessoas estão caminhando para o inferno, com força, com vontade, e nós precisamos ser esses agentes. Nós somos bem-aventurados, e precisamos depender mais de Deus, mais do Espírito Santo de Deus, mais de Jesus, para que a gente possa, então, avançar. Tá? Então, quando nós temos esse sentimento de pobreza espiritual, é que nós recebemos as bênçãos de Deus. Porque nós somos fracos, sabemos que somos dependentes realmente de Deus, e as bênçãos, então, vêm sobre nós. Outra passagem do Evangelho diz assim: bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Verso 4: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Olha, pode parecer uma contradição, mas não é. Um dia, todos os reinos, todas as coisas irão se redimir a Cristo. Todos. Ele vai reinar sobre todas as coisas. Então nós, que agora, porventura, estamos com muitos problemas, chorando daqui, um dia essas lágrimas vão terminar. Um dia esse sofrimento vai passar. Um dia essas aflições vai passar. Um dia tudo aquilo que está atormentando a nossa mente, o nosso coração, o nosso pensamento vai passar. Um dia vai passar.
E não está tão longe esse dia. Nós temos que perseverar e para que possamos ir em frente. Um dia a injustiça que nós estamos vendo em todas as áreas também vai acabar. Porque o próprio Senhor Jesus vai reinar sobre essas coisas e essas coisas serão exterminadas. Tá? Então, as lágrimas serão enxugadas. Mas somente aqueles que sofrem com os que acontecem atualmente em suas vidas serão consolados. Um dia tudo isso vai acabar. Ah, mas quando vai ser isso? Não sabemos. Vai ser daqui a um dia, vai ser daqui a uma semana, daqui a algumas horas, daqui a alguns anos. Mas nós sabemos que isso vai passar na nossa vida. O segredo é a gente confiar. Tá? Versículo 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Fica mais fácil de ler. Bem-aventurados os mansos, ou os humildes, porque herdarão a terra. Em Filipenses, capítulo 2, clica para mim, por favor, versículo 5 até o 11. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5. Olha o que Paulo escreve. Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pensa bem. Jesus Cristo se esvaziou dele. Né? Poderia ser exaltado como rei, humilhado. Para começar, nasceu lá numa manjedoura, cheio de estrume, de animais. Passou por açúcar, a gente sabe, de toda a sua vida, para exaltar o nome do Pai, Deus. E nós também vamos passar por isso. Então, a humildade de Jesus deve ser exemplo para nós. Nós não temos nada para oferecer a Deus. Pelo contrário, devemos ser punidos pelas nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, mas pela graça somos salvos. Isso não vem de vós, para que você não segure em mim, mas vem de Deus. O fato importante é que nós precisamos de Deus, não Deus que precisa de nós. Se eu e você falarmos de Deus, falarmos de Jesus, muito bem. Se nós louvarmos a Deus, muito bem. Se nós não fizermos isso, as pedras farão. Os animais fazem isso muito bem. Presta atenção nos animais. Uma árvore, quando chove um pouquinho, você vê que tem alegria, os passarinhos. Ele até beija a namorada dele lá no gainho, assim. Tanta alegria isso. Mas lá choveu, reclama, né? Nossa, hoje está chovendo, será que era da igreja? Faz calor lá na igreja, o pastor Davi não tem ventilador direito, é um calor. Mas se tivesse ar-condicionado, nossa, é frio demais. É nós, o ser humano. Uma vez eu estava lendo uma revista da Safra, né, da igreja presbiteriana, auxiliadora feminina, não sei o quê. É interessante que lá a presidente da Safra, não sei se era de Cambuquira, não sei lá o que é, e ela falou assim, Amanda, se você quiser ir para a igreja, pode ir. Se você estiver com frio, nós vamos levar um cobertor. Se você estiver com calor, vai ter ar-condicionado. Se você estiver com sono, vai ter uma cama. Mas não deixe de ir na igreja. Achei interessante. Porque a gente reclama de tudo.
tá? E de todos. Então, que Jesus seja louvado pela obediência dos seus pais. Aqueles que se humilharem, segundo o seu exemplo, serão exaltados. Se nós nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, nós seremos exaltados. Mateus capítulo 4, verso 11, por favor. Esqueci o nome ali. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos o servir. Aqui foi uma obediência do Senhor Jesus, quando foi tentado, né? Ele firmado em Cristo, e nós somos tentados a todo momento, e temos que ter essa opção, né? Bem-aventurados que têm fome, agora Mateus 5, verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Outro exemplo de Jesus. Ele serviu ao seu Pai, serviu aos outros, antes dele mesmo. É fácil fazer isso? Não. Servir os outros antes da gente mesmo? Não, vou servir fulano porque primeiro ele, depois eu. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Serviu ao Pai, serviu os outros, antes dele mesmo. Isso é sede de justiça. Tá? Jesus deu o exemplo para os seus seguidores, lá, os discípulos, que remete para nós, para a igreja hoje, de como ser discípulo. Por isso que é bem-aventurança. Bem-aventurado, mais do que feliz, as pessoas que seguem esse exemplo. E a igreja hoje atual, de uma forma geral, a igreja está servindo mais a ela mesma do que servindo aos outros. Seguindo mais os seus exemplos, às vezes de homem, do que as pessoas. Ontem eu peguei aqui na Copel, na bola de neve aqui, e lá são vários pastores, várias denominações. Eu tinha esquecido que eu ia pregar. Tinha que a cara lavada lá. Se fizeram a pergunta, eu falei, pastor Ezequiel, você vai pregar? Eu esqueci. Vamos lá. Eu falei sobre a sabedoria de Deus. Tinha um pastor que já estava falando sobre a ética da igreja. E hoje a igreja é assim, né? A pessoa sai dessa igreja. Por que você saiu da igreja? Ele vai numa outra igreja, o pastor não pergunta para ele nada. Ele entra lá senta. Às vezes aqui ele não canta, ele não prega, não sei o quê, mas aí ele vai na outra igreja, ele senta no banco, e já no dia seguinte ele já está pregando naquela igreja. Não importa se a igreja ouve do Lutero, o que ouve, mas ele vai lá. E o pastor está falando sobre isso da igreja presbiteriana Novara. Falou que lá na igreja dele, lá hoje que ele assumiu, sei lá onde ele veio, sei lá, Campinas, todo mundo que quer sair, ele pergunta por que sair. Por que quer sair? Aí teve 2 jovens que falaram que ia sair. Então, por que você quer sair? Porque eu tenho que fazer aqui uma carta. Depois você assina para mim, eu vou ter que especificar na carta. Aí o jovem falou, não, estou saindo porque eu fui numa igreja lá e eu me dei bem lá na outra igreja. Então, botou lá. Jovem fulano e tal, tá saindo porque ele se deu bem na outra igreja. E eu acho que aí é uma ética assim. Porque às vezes as pessoas saem de uma igreja hoje, é comum hoje a migração de uma igreja para outra. Mas o evangelismo mesmo lá fora não está sendo feito. As pessoas estão indo para o inferno e estão sendo feitas. E aí tem algumas igrejas, alguns pastores, que eles vão na igreja, na porta da igreja, convidar as pessoas de uma igreja para ir para a igreja deles. E lá ontem tinha um assim. Aí eu acabei falando sobre isso. Eu acho que a igreja tem que evangelizar lá fora, muito, porque milhares e milhares de pessoas estão indo para o inferno. Não é justo, não é lícito você ir na porta da igreja do outro e ficar convidando as pessoas a ficar. Até porque também não sei se vale a pena ficar falando de Jesus com uma pessoa 10, 15 vezes. Não tem sentido. Você falou com a pessoa 2, 3 vezes Jesus, 4 vezes, as pessoas não querem o problema dela. Vai falar para outra pessoa que não ouviu ainda. Eu penso assim. Agora ficar toda hora falando de Jesus, a pessoa não quer. Paciência. Gosta dela. Então, nesse caso, aí eu acabei falando sobre a questão de Paulo, tá?
a sabedoria que Paulo tinha, de falar de Jesus, de implantar a igreja, de deixar discípulo naquela região, naquele lugar, e assim vai. Tá? 7, por favor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? Mudar o castigo que a pessoa merece. Mudar o quê? O castigo que a pessoa merece. Você pede perdão para Deus. Você não perdoa outra pessoa, você vai ser perdoado? Tá? Se você não tem misericórdia com uma pessoa, será que Deus vai ter misericórdia da gente? Bem-aventurado, mais do que feliz as pessoas que têm misericórdia do outro. E esses alcançarão misericórdia. E hoje também, na igreja, está um problema sério. As pessoas não perdoam as outras pessoas, mas esquecem mesmo do perdão de Deus. Porque a irmãzinha, imagina, não gosto dela. Já ouvi muito irmão falar disso. Ouvi esse dia, irmã de sangue e também irmã da igreja. Fala assim, eu não vou mais na reunião de oração, tal dia, porque lá tem a minha irmã que dirige a reunião, eu não quero mais. A irmã de sangue e a irmã, em tese, espiritualmente falando. Ela quer receber o perdão de Deus, mas não quer perdoar a outra. Não sei o que aconteceu. Desse jeito. Vai. Quem não demonstra perdão para com as outras pessoas, misericórdia com as outras pessoas, também não recebeu ainda o perdão e misericórdia de Deus. Não é fácil não, mas é isso que tem que ser feito. Se eu não perdoo uma pessoa, se eu não tenho misericórdia de uma pessoa, eu não posso esperar perdão e misericórdia de Deus. É simples assim. Então, precisamos perdoar, precisamos ter misericórdia das pessoas. Jesus, ele perdoa algumas pessoas ou perdoa todo aquele que chega nele e pede perdão? E chegar nele com o coração puro, limpo, Jesus perdoa. A Bíblia diz que perdoa todos os pecados. Então, se perdoa, se Jesus perdoa, ele sendo Senhor dos Senhores, é ele que fez. Príncipe da paz, o profeta Isaías chama Jesus de príncipe da paz. Nós também temos que perdoar as outras pessoas. 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é pacificadores? Aquele que ouve a paz. O que é pacificadores? Mas já vai, vamos ver assim. É um dos tipos de Jesus, é o príncipe da paz. O que é pacificar? Tem muito isso no casamento, não? É tapa, mas tapa, só panela que boa, né? Mas no povo de Deus não tem esse negócio, não tem, não? Meio do povo de Deus tem, não? Olha lá, aquela lá não tem assim, vem na hora lá. Não, tá bem esse dia, não? Ah? Renato tá bonzinho. Tá? Passou na cirurgia, então. Tá ótimo. Na cirurgia ainda. Ele tava, como se diz, preparando para ir para morar que Jesus preparou no céu ou não? Hã? Não. Eu não vejo assim, eu falo com a mulher assim. Prepara, né?
uma panela voando. Pacificadores. Pessoas que não deixam a panela esquentar, né? Vamos dizer assim, né? Duas coisas que nós precisamos entender. A nossa carne, ela está a todo momento querendo fazer algo que não agrada a Deus. Todo momento. São inimigos comuns nossos, pelo menos três: o mundo, a carne e o diabo. São três inimigos ferozes. Mas Jesus falou assim: deixo a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. No mundo, se nós formos querer procurar a paz, você pode esquecer. O mundo não está em busca de paz. O mundo está em busca de conflito. O mundo está em conflito. E esse conflito não começou agora. Esse conflito tem séculos e séculos. Ele começou lá no Éden. Lá no Éden começou esse conflito. De lá vem vários conflitos, está vindo. E como chegou isso? Então a gente, para ter essa paz, ser pacificador, dependendo de Jesus também. Tudo bem como a nossa vida gira em torno disso? Em torno de Jesus. Por isso que quando Jesus proferiu esse sermão, no monte, as bem-aventuranças, ele falou que tem que ser assim. Você vai receber misericórdia, tem que ser assim. Ser manso, tem que ser assim. Humilde, tem que ser assim. Você ser pessoa do reino, tem que ser assim. Em todo o tempo, o ministério de Jesus foi falado isso aos discípulos e às pessoas, esvaziando dele mesmo e falando daquilo que deveria ser. Tá? Então, para nós sermos chamados filhos de Deus, nós temos que sermos pacificadores. Temos que ser pacificadores. Verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus continua falando sobre bênção, sobre bem-aventurança. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Já pensou? Você está falando de Jesus, as pessoas estão batendo em você? Batendo assim, falando mal de você, você está falando de Jesus, as pessoas estão falando mal de você, a pessoa está te perseguindo. Não é fácil. Mas é isso. Nós temos que falarmos de Jesus, falar do seu amor, falar acima de tudo da salvação que existe só nele, né? E por ele. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu, direito seu, é direito nosso. E nos seus ensinamentos, Jesus não fala que é fácil ser um seguidor dele. Ele não fala que é fácil você continuar a luta dessa vida aqui, nesse terreno, nessa terra, falando dele que seria fácil. Eu estava vendo, o pastor mandou um negócio com um filme, eu estava vendo a questão do filme, não sei se vocês viram, do John Hus. Achei interessante que era um padre, mas quando ele começou a conhecer a verdadeira escritura, ele foi para cima. Aí os cardeais lá, aqueles demônios de ver, que é o demônio trabalhando na vida dele, chega lá para o rei, e ele era súdito do rei, o rei colocou ele lá na prisão, mas não queria que ele fizesse nada de mal para ele. Aí ele chega lá para o rei e fala: o John está ali, mas ele é um herege, ele está falando contra Jesus, tal. O rei fala: não. Mas olha como é as coisas.
Aí ele começa a insistir com o rei. Aí o rei vai, não, ele é tranquilo. Aí o cardeal fala para ele assim, ó, tudo bem. Então, é o seguinte, você não quer condenar ele tem a oportunidade de falar, para ele parar de falar desse Jesus aí, falar dessa... Porque ele está falando mentira. O rei falou, não, eu sempre falo a verdade. E o que ele está falando é verdade. E os cardeais lá e bate e tal. Aí o rei fala assim, olha, vocês não vão criar uma lei para queimar o rei, né? Aí o cardeal lá, chefe, fala, não podemos fazer isso. Mas tem uma coisa, você não vai poder participar mais da comunhão. Eu falei, exato. Então, pode condenar o homem. Aí eu pega ele, os amigos dele falam assim, John, é o seguinte, rapaz, fala, nega essa aí que você está falando de Jesus. Aí os cardeais não vão te queimar. Já tinha feito uma fogueira, mais tática. Aí não vão te condenar vocês. Vou pensar. Aí ele ia para a cadeia, chegava lá, orava e tal. Chegava outros meus amigos, os caras lá conheciam e falavam, não, você vai negar? Ele falou, não vou negar. Aí leva ele a cadeia e vai levando lá para pôr coisa ali em cima, amarrou na fogueira, né, da lenha. Aí o Paulo pegava para ele, a última chance sua. Você vai negar, isso aí não deve ser livre. Ele começou a orar, ele foi fogo, aí quem morre. Mas não se for. Você tem coragem? Deixar essa menina ali? Imagina. Hã? Essa mulher é legal, não? Ei, Gil, tá aqui, Gil. Não ia negar, não. Pode poder tudo que há. Mas ela não ia negar Jesus, né? Nem eu, né? Nem morrer preso lá, mas não ia negar. Gente, parece brincadeira, mas é isso. Na África, agora vocês viram o vídeo, eles mataram um monte de cristãos, criancinha pequenininha, eles se cortavam o pescoço. Mas eles morreram ali, falando de Jesus. Essa. Então, se nós vivemos uma vida devocional, de fato, de verdade, com Jesus Cristo, nós vamos, além de tudo, estarmos crescendo, vivendo uma vida que Deus quer. Jesus, humilde, firme, nas suas convicções, de filho de Deus, mas não quis ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou e foi para a morte de cruz, para morrer, pregado, coroa de espinho, tudo isso por mim e por você, para nos dar vida e mudança na eternidade. Então essa bem-aventurança as bem-aventuranças não vêm de uma vida estável, mas vêm de uma vida firme com Jesus. Não importa o que esteja acontecendo à sua direita, à sua esquerda, mas você é bem-aventurado, mais que feliz, porque você segue uma pessoa que deu a vida por você. Mesmo você não merecendo. Mas ele fez isso. E fez com amor e muito amor. Uma bem-aventurança eterna. A aprovação de Deus por nossa submissão ao seu plano para nossas vidas é o que importa. Que essa palavra dessa manhã possa ter te motivado, você confiar mais em Deus, saber que a nossa vida não é em vão, nós cremos no Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, na eternidade. Esse mundo está tenebroso, afeito, conflitos, mas vai passar. É uma garantia que nós temos. Jesus mesmo disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E ele faz um convite, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quando Jesus fala, vinde de mim, é porque ele está esperando. Quando ele está falando assim, vai, é porque ele vai vir. Se nós possamos realmente colocar na nossa mente, no nosso coração, que nós somos servos de Deus, que nós temos a promessa verdadeira, que não é falha e não vai falhar, porque as suas promessas são verdadeiras.
Tá? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos realmente buscar sempre a presença de Deus para nossas vidas. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos estar colocando de pé, nos saudando, recebendo a bênção do Senhor. Que todos tenham um bom domingo e vários cuidados de Deus. Eu estive ali, eu faço parte do papel, eu tenho que sair do papel, mas eu acabo ouvindo lá e tal, para mim falar umas verdades. O pastor da Bíblia, ele falou para mim que vai ter um encontro de mulheres, dia 16, às 19 horas. Né? Aí vocês, vem com o pastor, vocês mulheres, vem com o pastor Davi, ele é o pastor, ele acha, se vocês quiserem participar. Vai ser um encontro só com mulher, dedicar com mulher. Ontem, por exemplo, eu levei a irmã Leite, a Mônica e a Marcia uma encontro de mulher lá na Serrinha. Teve uma enfermeira que foi lá dar uma palestra. Eu acho isso importante, né? Dar uma palestra para as irmãs, as mulheres se reunirem. Os homens também, eles vão se reunir. Porque os homens que têm que conversar, os homens têm fofoca, então os homens não se têm mais certo, conversar, eles não reúnem. As mulheres já têm mais fofoca. Então, só mulher, homem só homem. Né? Não? Não? Eu não sabia. Foi, né? Sim. Nós devemos nos cuidarmos, e muitas vezes as mulheres, elas tanto, né? Não só as mulheres, como os homens também. Elas não têm uma visão de que nós temos que nos permitir em tudo, né? E os homens também deveriam fazer uma reunião sobre isso, falar sobre próstata, falar sobre câncer. E não é só a mulher que tem, né? Não, é muito importante para a gente viver o nosso. Não, isso é verdade. Foi muito bom. Ela vai ser partilha da mulher, dia 16. Aí vocês aí conversam só por aí. Terça-feira, se vocês se sentirem vontade de liberar, não sei como vai ser. Eu acho importante essa questão da reunião e palestra, da mulher, eu acho que você pode ir e somar alguma coisa, né? Aquilo que você ouve, que você vê que não está de acordo com a palavra, você diz. Amém? Amém? Deus querido, Deus amado, nós te louvamos nessa manhã, te agradecemos, a Deus, pela tua beleza e pela tua santidade. Te louvamos, ó Deus, por cada família aqui representada, que o Senhor continue abençoando a tua família, ó Pai, que nós possamos realmente, ó Deus, ser mais do que feliz servindo o Senhor. Bem-aventurado nós somos, porque o Senhor é Deus, o Senhor garante para nós a vida eterna. E em nome de Jesus, obrigado, Deus, por essa oportunidade que estamos tendo. Cuide de nós, seja com o pastor Davi, a sua família, seja com aqueles que estão acamados, com o pastor Sebastião, mais uma vez. E oramos, ó Deus, pela tua igreja, para que nós possamos, ó Deus, ser sal da terra e luz do mundo. É isso que o Senhor quer de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, cuide de nós. Nos dê uma semana de baixo cuidado. E todos aqueles que vão viajar, que vão para algum lugar, que você esteja com os seus anjos acampados nesse redor. Perdoa nossas falhas, nossos erros, Pai, em nome de Jesus. E que o nome do Senhor seja louvado. Que o grande amor do nosso Deus, Pai, a comunhão e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces misericórdias do Senhor estejam com cada um de nós, hoje e tudo sempre. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.